Na presença do Senhor, abundância de alegria. Amém? Eu tenho uma notícia para te dar. O Senhor Deus, Ele está aqui. Quantos creem? Estou muito feliz. Antes de começar a falar um pouquinho de Jesus, eu trago saudações da minha esposa, ela não pôde vir. Meu filho Gabriel também. E gostaria de dizer também que hoje à noite seria Dário a trazer a mensagem. Porém, como o Dário está viajando, né, aí não teve condições de vir trazer a mensagem. Eu estou esclarecendo porque tem pessoas que pensam assim, não, mas não tem mais um na equipe? E cadê esse um? Não aparece nunca. Né? Então assim, para as pessoas que ainda têm um coração travado, a gente precisa explicar para que elas não se ofendam, não se machuquem. Amém? Agora chegou. O Senhor é bom. Amém? Amém. Irmãos, quem me conhece sabe que eu tenho um estilo um pouco diferente de pregação. E eu tinha preparado uma mensagem. Eu dizia, Senhor, vai ser o dia que eu vou ser arrebatado. Vai ser uma bênção. Mas há 2 semanas atrás, Deus vem me fazendo passar por situações, circunstâncias que me impediram de trazer essa mensagem. E eu, como um filho rebelde, ainda tentei insistir um pouquinho. E aí, trouxe a mensagem que o Senhor Deus quer que eu traga, que não faz muito o meu estilo. É uma mensagem difícil. Diga ao irmão que está do seu lado, é uma mensagem difícil. Mas o segundo segredo que eu gostaria de te dizer é que eu passei essa semana todinha fazendo a seguinte oração: Senhor, leva para lá só quem precisa ouvir. Quem não precisa ouvir essa mensagem, não leva não. Prepara um culto mais legal, um lugar melhor, que essa pessoa se sinta atraída, sei lá, e vá para outro lugar. Mas, Senhor, leva para lá somente quem precisa escutar isso. É por isso que eu estou aqui pregando. O Senhor Deus, Ele é bom. Diga para o irmão que está do seu lado, o Senhor é bom. Quer você queira, quer você não queira. Diga assim, essa noite você vai sair daqui entupido de poder. Mas você, eu acho que você está passando por algum problema. Eu vou dizer de novo, diga assim, essa noite você vai sair daqui entupido de poder, pisando na cabeça do banguelo. Aleluia! Porque o nome do Senhor vai ser exaltado nesse lugar. Mas de um jeito diferente. Amém? Queria que você abrisse a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Aleluia. Quantos acharam? Digam amém. Quantos conseguem estar passando ali? Lucas capítulo número 10. Vamos ler o versículo número 1, 2 e 3. Diga amém. Amém. Quem achou? Diga amém. Amém. Eu estou achando vocês tão tensos. Eu acho que é por causa da mensagem. Diz assim: e depois disso,
designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros em meio a lobos. Eis que vos mando como cordeiros em meio a lobos. Sabe uma verdade? Olha para cá. A missão número 1 de Satanás é destruir a sua vida. Satanás, a intenção dele é acabar com você. Ele quer acabar com a sua família. Satanás, ele quer acabar com os seus relacionamentos, amizade, namoro, casamento, família em geral. Satanás, ele quer destruir, ver você pequenininho. Na verdade, se ele conseguir matar você, a intenção dele real é essa. Tudo que Satanás pensa, na verdade, só o fato de você ter se posicionado em vir para cá, escutar, cultuar a Deus, falar a respeito de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você veio para cá, só o fato de você ter vindo para cá fez com que Satanás tivesse ódio de você. Satanás e o seu exército de demônios tentam 24 horas acabar com você. Sabe, mas existem vários meios, não apenas com um tiro na cabeça, não, estresse, solidão. Tem uma que eu acho especial, que bate muito em mim: orgulho. Vou dizer de novo: orgulho. Satanás, ele quer acabar com você. Ataque de coração, pressão, depressão, problemas no geral, circunstâncias e adversidades com as quais você não consegue lidar, que aparecem repentinamente de surpresa e você literalmente não sabe o que fazer, porque não estava preparado. E sabe, nós seres humanos temos, principalmente os homens, olhem para cá. A gente tem uma dificuldade de assumir algumas coisas, principalmente quando precisamos de ajuda. Sabe aquela dificuldade, nós temos um complexo de super-heróis. A gente sempre acha que consegue segurar. Não, eu consigo segurar a onda. Não, aqui está difícil, mas ninguém precisa saber que está difícil. Então, naquela hora do louvor, todo mundo está lá, Mas quando passa por aquela porta, diz assim: mas que droga, eu vou ter que ir para casa. Eu não aguento ficar em casa. Alguém aqui sabe o que é que eu estou falando? Sabe, não sabe? O que é que eu estou falando, irmão? Luta. Sabe aquele irmão do NPC? O irmão do NPC que vai carregando as coisas. Aquele peso danado, bem magrinho, ele, fininho. Mas ele vai carregando a caixa, aí você diz: irmão, você quer uma ajuda? Ele: não, eu aguento mesmo, não. Ele está botando a língua no chão. A língua dele está caindo no chão. Ele já não aguenta mais, ele não consegue. Consigo. Síndrome de super-herói. Não admitimos para não revelar fraqueza. Sabe aquele pecadinho que a gente esconde? Tem um
um pecadinho que a gente esconde. E sabe uma coisa? Deixa eu dizer uma intenção boa que Satanás tem. É fazer você sair daqui e transar com sua namorada no motel depois do MPC. Satanás faz isso. E sabe, a gente não gosta muito de assumir. A gente não assume de maneira nenhuma. O único jeito que a gente assume é sozinho com Deus. Eu e Deus, Deus e eu. E a gente diz assim, Senhor, preciso parar, mas às vezes é mais forte do que eu. É com você que eu estou falando. Eu vou revelar minha fraqueza. Eu preciso colocar meu rosto de crente. Sabe, às vezes o Espírito Santo está usando o pregador para falar algo bem pesado. E esse algo pesado está batendo diretamente no seu peito, no seu orgulho, na sua ferida, naquilo que você está acostumado a fazer. Sabe uma coisa? Eu prego. E aí eu vou fazer todos esses tipos de pecados. E quando eu voltar a pregar vai ser tudo bom. Vou revelar minha fraqueza. Se você está sendo roubado, abusado, mentiram, enganaram você. Eu estou falando de ferida, de machucado. É disso que eu estou falando de luta, de orgulho, aquilo que a gente não assume, aquilo que a gente prefere ferir os outros para não ser curado. Sabe o que é que eu estou falando? É um negócio tão profundo que é preferível para mim, mesmo sendo crente, ferir alguém. Essa pessoa vem tentar me ajudar na minha ferida. E para mim, para que eu não assuma, às vezes eu prefiro machucar o coração dessa pessoa, repreendê-la com violência, para que eu mesmo assim não assuma um erro ao qual é Deus que está enviando a solução. Se você tem sido roubado, enganado, traído, atacado, é porque você tem um valor. Amém? Se você está passando por dificuldade, geralmente a gente fala de dificuldade, a pessoa liga diretamente a finanças. Não apenas finanças, mas no geral. É porque você tem valor. Olha o irmão que está do seu lado desse querido. Você tem valor. Você tem valor. Você é precioso para Deus. E sabe, eu fico assim, meu Deus, é uma mensagem tão... Mas todo mundo sabe disso, Senhor. Todo mundo sabe dessas coisas. Como é que eu vou ficar falando exatamente disso? Assim que a gente aceita Jesus e decide literalmente entrar nos caminhos do Senhor, o nosso nome é escrito em 2 livros. No livro lá no céu, no livro da vida, e na caderninha, no caderninho negro do diabo. Quando você aceita Jesus, eu não estou falando de levantar a mão, irmão, e vir aqui na frente. Eu estou falando de aceitar Jesus. E quem aceita Jesus muda completamente seu estilo de vida. E passa a ter o estilo de vida de Cristo. Porque já não vivo eu mais, Cristo vive em mim. Então se eu não tenho mais vida, eu não tenho mais vontade própria. Porque eu estou morto. Quem é que vive? Cristo. Qual é a minha vontade? A de Cristo. Seu nome está escrito no caderninho negro do Satanás. Armarei ainda.
Meu Jesus amado. E às vezes a gente não sabe como agir. A gente pensa que sabe, mas a gente não sabe como agir. Vocês já viram aqueles filmes americanos, da independência americana? A independência do Brasil foi mais tranquila. Mas vocês viram assim filmes como Patriota? Quem viu aqui? Levanta a mão. Você imagina assim aquela tropa do exército inglês, todo mundo com aquelas casacas vermelhas, montados a cavalos, todo mundo marchando igualzinho, sem romper a fileira, todo mundo. E lá vai o general com a espada na mão. E o inimigo lá, alguns americanos nativos, os índios, todos escondidos, cheios de flechas, e os ingleses. Sabe uma coisa? Você é muito bonito, você está muito arrumadinho, mas você é tão burrinho. Alguém precisa chamar ele e dizer assim: ei, assim não vai dar certo não. Está lá o pastor com a espada na mão, na frente. Natal pertence ao Senhor. Satanás passa 24 horas tramando estratégias para acabar com a sua vida. Sabe aquele momento que você nem pensou nas coisas de Deus? Estava assistindo um filme. Qual é o filme mais novo que está passando? Qual é? Wolverine. Você estava assistindo Wolverine. Estava nem lembrando do Senhor. Nessa hora, Satanás estava tramando contra a sua vida. Nesse exato momento. E quando você estava dormindo, Satanás estava rondando a sua vida, tentando acabar com você. A intenção dele é essa. 24 horas ele quer isso. Ele quer acabar com você. Eu sei que você é crente. Eu sei que você é salvo. Eu sei que você é super-herói. Vai para o céu. É batizado do Espírito Santo. Já curou não sei quantos enfermos, né? É com você que eu estou falando. Satanás quer acabar com a sua vida. Líder de jovens. Líder de jovens. Satanás quer acabar com você. Aí Jesus diz assim: quando eu enviar, ide, eis que vos mando como ovelhas em meio a lobos. Sabe, a gente acha que sabe o que fazer, mas Satanás está lançando estratégias para poder arrancar você da presença de Deus. Quando eu era pequeno, assistia bastante um camarada que pescava na televisão. Ele pescava o peixe e aí mostrava o peixe assim na televisão. Isso aqui é o não sei qual. Aí dava um beijo no peixe e soltava o peixe. Ela vai o peixe embora. Quando eu era criança, acordava domingo de manhã, antes de ir para a escola dominical, pulava na cama do meu pai e ficava assistindo. Mas teve um dia que me chamou a atenção. Eu fiquei muito frustrado, porque ele não conseguiu pegar o peixe. Ele estava em mar aberto, e aí sentado na parte de trás do barco tinha uma cadeira, ele estava com um cinto e uma vara de pescar gigantesca, um molinete desse tamanho. E aquele homem pescando, de repente a vara pega o peixe, e aquele cara começa a travar uma luta. Diga comigo, luta. E aquele homem está lá no meio, e o barco está no meio do grande mar, mar alto, e aquele homem começa, aí a vara envergava muito assim, aí ele soltava e irmão, ali durou muito tempo. Eu fiz isso 4 vezes, estou cansado. E aquele homem começou a rir, ele, irmão, puxar, e eu ficava assim impressionado, a vara vai quebrar, e aquele negócio,
estava no barco e o pessoal filmando. E o cara que estava no barco disse assim: quer uma ajuda? Aí, não, pode deixar de mim. Aí ele disse um negócio, que era aquele peixe, era um peixe espada, eu acho que tem um nariz bem miudinho. Aquele peixe saiu da água assim, aí quando o peixe pulou na água, ele que estava naquela luta, disse assim, o peixe olhou para mim. No meio daquela luta, o peixe lutando e tal, foi lá em cima e disse: quem é? Quando ele viu, ele desceu, o peixe desceu, e ele disse assim: não deixa ir para baixo do barco, não deixa. E o cara fazendo uma força danada no motor, e ele pá, torou a corda. Perdeu o peixe. Ele ficou: mas foi uma briga boa, não sei o que, no programa de televisão, né? Foi uma briga muito boa, que não sei o que, irmão. Satanás está pescando você. Ele está lutando para arrancar você da presença de Deus. Sempre. E ele está fazendo isso por esporte. Se eu fosse você, passava a nadar pela sua vida. Porque a consciência do peixe é: esse homem vai me comer. E desceu nas profundezas de... Deixa pra lá, bobinho. Resistir, diga comigo, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Jesus diz assim: vocês são como ovelhas. Tem uma foto de uma ovelha aí? Tem? Bota uma foto de uma ovelha, uma 3x4 da gente. Você, eu, qual é a ameaça que você está vendo aí? Será que esse bicho tem algum dente grande? Meu? Nem dente profundo ele tem. Esse bicho tem uns dentinhos bem pequenininhos só na frente para comer assim. É só na frente os dentinhos que ele tem. E tem uns dois lá atrás, assim, só para amassar um pouquinho. Só na frente. Come um pouquinho. Só 3x4. Então agora, você, comandante, sabe, você é um líder da sua empresa. Você é um pastor da maior igreja da sua cidade. Você. A sua cara aí, ó. Jesus diz assim: eu vos envio. E quando sou eu que envio, é assim. Quer reconhecer se alguém vem de Deus? Porque quando ele envia assim. Líder, pastor, imagina aquele comandante pronto para o combate, escudo no braço, espada na mão, pronto para a guerra. Pessoal, a tradução: bé. Jesus faz um convite que não é muito encorajador. Ele diz assim: vai como ovelha no meio de lobos. Sabe,
Eu fui pregar, eu não vou dizer o lugar, porque como está filmando essa coisa, né? Não, assim, eu não vou dizer o lugar por questão ética. Mas eu fui pregar num lugar aqui em Natal. O irmão disse, olha, chegue cedo, é um lugar difícil e tal, o pessoal humilde, e eu, tá certo, fui. Aí cheguei lá, estava só eu e o pastor. Eu disse, pastor, tão cedo? E aí, a igreja era uma das igrejas dessas que bota as cadeiras assim no púlpito. E aí sentou eu e o pastor, eu conversando com o pastor, e tal, conversa vai, conversa vem, e o pastor era desse tamanho assim, e bem magrinho. Desse tamanho. E eu sentado conversando, pastor, e tal, que bênção, a bênção foi essa, não sei o quê. De repente, entra um grupo de traficantes armados com as pistolas na cinta, assim. E aí, eu tô lá, eu tô olhando para ele, conversando, não sei o quê, igreja grande, eles entram, quando eu olho, sabe Chaves? Se não fosse Deus para me segurar, eu estava assim, ó. Que é isso, irmão? Medo. Irmãos, entrou muita gente, irmão, armada. Entrou eu conversando com aquele homem, e sabe uma coisa? Esse povo potiguar, ele é assim, ele vê a pessoa grande e diz assim, eu quero um negro, mas não pequeno não. O povo diz assim, eu vou dar no grande. Aí eu olhei para o pastor, eu disse, estou em desvantagem. Porque o tiro vai vir em mim. Aí eu comecei, era eles entrando na igreja, e eu orando, Senhor, que minha mulher não case com ninguém. Guarda a vida do meu filho. Protege a vida dos meus irmãos. Porque, Senhor, com certeza hoje é o dia da minha prova. E se eu não for aprovado, o tiro vai vir aqui. E aí o pessoal entrou, aí tinha um deles, baixinho, tem uns baixinhos invocados, né? Aí baixinho olhou assim pro pastor, pastor! Aí o pastor, oi, como se fosse uma pessoa, irmão. Oi, querido. Aí ele, que hora vai começar o culto para eu mandar abaixar o som na rua? Aí o pastor disse, irmão, eu vou começar 7 horas. E eu assim, não encara. Não encara, aquele pessoal saiu. Aí eu disse, Senhor, tu é bom mesmo, ó. Que Deus maravilhoso, livramento. Irmão, eu estou falando brincando assim, mas porque tu não estava lá não. Não estava não, o negócio foi estreito. E eu disse, Senhor, que livramento, meu Deus do céu. Aí o tema da mensagem, as 6 cidades de refúgio. Vamos ler o texto. Se o homicida matar alguém acidentalmente, poderá se abrigar na cidade de refúgio. E aí quando eu estou nessa, entra todo mundo de novo, fica lá atrás, como está aquele pessoal, pode falar aquele pessoal. Ficou todo mundo lá atrás, encostado na parede, com a pistola na cinta, e o homicida acidentalmente oferecer um dano. E esse dano não foi muito aprazível. E a ausência do prazer levar ao falecimento. Sabe o que é isso, irmão? Ali eu tive a consciência da capacidade, mesmo com o tamanho, olha o tamanho da criança. Você consegue se reconhecer assim? Consegue? O seu pastor reconhece você assim? Os seus pais reconhecem você assim? A sua esposa, o seu marido reconhece você assim? Ou você é um cavalo?
Tem misericórdia, Jesus. Me ajuda. Existe uma tensão quando você percebe um ponto de fragilidade. É como se agora eu pegasse esse copo d'água geladinho, você olhando para mim, e uma pessoa atrás de você derramasse assim nas suas costas. Sabe aquele gelo? Alguém que já foi assaltado? Quem já foi assaltado, levanta a mão. Meu Jesus, segura essa mão. Sabe aquele gelo assim, que o cara diz, é um assalto, puxa o revólver e você... Sabe aquele gelo do Chaves? É como se fosse aquele chute do Michael Jackson. O cara trava, ele não sabe o que fazer. Tem um vídeo, depois que vocês procurarem na internet, tem um vídeo que o cara dá um susto na ovelha, a ovelha vai correndo e... Alguém já viu esse vídeo? Levanta a mão. O cara faz bum, aí a ovelha corre, trava assim. Irmão, naquela hora lá na igreja, se algum irmão, uma criança, chegasse por trás de mim e dissesse assim, irmão Gustavo, sabe o que é isso, irmão? Eu percebi para onde é que eu tinha sido enviado. Eu tive a consciência naquele exato momento disso aqui. Lucas 10, versículo 3. Mas é assim que Jesus quer enviar. É assim que Jesus quer enviar. Tem a foto de um lobo aí? Você reconhece se alguém é enviado de Deus? Quando ela tem essa cara aí. Quando o linguajar dela e o coração dela apresenta essa verdade aí. Uma pessoa dessa precisa de quê? De cura. Mesmo com a diferença. Olha o tamanho do dedo do infeliz. A outra só tem os dedinhos na frente. Esse animal está pronto, ele está preparado, ele já nasce capacitado para destruir a vida da ovelha. A boca dele é capaz de arrancar pedaços de carne da ovelha. Ele destrói a ovelha com essa boca aí. Ele mata. E Jesus diz assim, olha, NPC, você que está vindo com o NPC hoje, eu quero você no meio deles. Mas sabe uma coisa? Não é com carcaça deles não. Volta a foto da ovelha. No meio deles eu quero você assim. Aleluia. Bota a mão na testa assim. Misericórdia. Misericórdia, minha vida. Misericórdia. Sabe como é possível um texto, Jesus falar assim, rapaz, sabe uma coisa, se vocês pegarão em serpentes, se vocês beberem alguma coisa mortífera, não vai fazer dano nenhum. Aí depois, no outro texto diz assim, é como ovelha, bem frágil. Sabe, são coisas que a gente fica tentando entender. Como assim? Como é possível um camarada chegar e chamar fogo do céu para consumir o holocausto? Pouco tempo depois ele vai se esconder numa caverna dizendo, vou morrer. Não é interessante ver pessoas que nascem para pregar a respeito de filhos, falam a respeito de filhos, ensinam a respeito de filhos, e os seus filhos não passam de uns desviados, vão para o inferno e ele tem a plena consciência de que os seus próprios filhos vão para o inferno.
Um camarada grande, conferencista, escritor, autor de inúmeros livros, best-sellers a respeito de casamento, se divorciando. Como é que pode? Diga para o meu do seu lado, como é que pode? Faz comigo. Pedro disse assim: Senhor, eu nunca vou te abandonar. Jesus olha para ele e diz assim: antes do Cocoricó cantar 3 vezes, você vai me negar. Pedro olha para ele e diz assim: duvido eu, vamos apostar? Vamos apostar? Não quer apostar comigo? Eu não nego nunca, eu vou com você até o fim. Você era um dos que estava com ele. Eu? Então vai para lá. De novo, pai, você estava com ele. Não, eu? Não sei nem quem é esse homem. Terceira vez. Sabe uma coisa? Pedro começou a falar os maiores palavrões. As palavras de mais baixo calão, para que todo mundo que estivesse em volta olhasse para ele e dissesse assim: não, realmente esse homem não estava com Jesus. Porque o pessoal que andava com Jesus não falava esse tipo de coisa. Sabe? Parece você. Eu, às vezes, para tentar me moldar o sistema, sabe? Me moldar. Para conviver bem, eu prefiro não sofrer o dano. Vou dizer tudo. Para que haja tranquilidade, é melhor que eu não sofra o dano e me assimile às circunstâncias e minta quando todas as pessoas estão dizendo foi assim. E você podia muito bem dizer assim: foi assim, quando não foi. Os dentes prontos para agarrar você, acabar com você. Você levanta no meio dos lobos e diz: sabe, eu gosto de Jesus porque depois de tudo, Jesus aparece para todo mundo e diz assim: reúnam os discípulos e Pedro. Eles estão devagar, vou dizer tudo. Jesus depois aparece e diz assim: olha, reúnam todos os discípulos e Pedro. Eu quero que você imagine, Pedro era assim, quando ele estava meio frustrado, ele ia pescar. Era meio que terapêutico. Quando ele estava frustrado, enganado e tal, estava meio mal, estava down, ele ia pescar. Então eu quero que você imagine Pedro lá pescando, e aí alguém grita: Pedro! Que é, homem? Marcaram uma reunião. Estão chamando por você. Eu quero saber de nada, mas não. Eu estou frustrado. Não liga para mim para essas coisas, não. Não me manda vir para o NPC, mas eu quero saber lá do negócio de NPC. Mas Pedro, foi Jesus que chamou. Quem? Foi Jesus que chamou o seu nome. Ele disse: reúna todos e chame Pedro. Quem? Eu neguei. No momento mais crítico da vida de Jesus, no momento em que ele mais precisava, eu neguei. Vem aquele homem se encontrar com Jesus. Olha para o meu irmão, Jesus está aqui. No meio desse seu problema todinho, faça assim, seu problema todinho.
Jesus está aqui. E foi Jesus que chamou você. Eu orei incessantemente para que o Senhor trouxesse apenas quem precisa ouvir. E sabe, vez por outra Jesus responde. Vez por outra. Então eu acredito piamente que você precisa ser curado. Curado. Diga assim, curado. Jesus diz. Aí Pedro vai. Posso dizer uma coisa? Pode. Jesus cura o coração dele. E aquele homem sai para pregar o maior, mais belo e mais profundo sermão da igreja primitiva, aonde milhares de pessoas, milhares de pessoas vêm aos pés do Salvador, reconhecem através da cura os lobos em volta querendo tragar a vida de um cara que tinha de tudo para estar na cova, traidor, metido a ser alguém, mas não era ninguém. Jesus pegou. Olha bem vesguinho perguntando sobre assim, Jesus pegou. Oh, glória. Sabe? Às vezes, sabe, é interessante, às vezes você já prestou atenção em pessoas quando vão pregar, às vezes, e elas não conseguem falar direito. E elas têm uma dificuldade de falar. Mas aí de repente a unção vem. Sabe, eu conheci um rapaz que ele era gago, porque eu assim, eu tenho que fazer assim. Irmãos, Jesus está. Digam amém, pelo amor de Deus. Falando normal. Mas quando pegava o microfone, abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 1, que diz: bem-aventurado é o homem. O que é isso? O que é isso? É um santo de Deus. Aleluia. Sansão, aquele homem apestalhado, gostava de brincar. A piadinha é essa. Perdeu o ministério por causa disso. Vai gostar apestalhado. A palavra de Deus diz que quando os filisteus saíam gritando para matar Sansão, o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão. Ele, com a queixada de jumento, matou milhares de pessoas. Com a queixada de jumento. Depois do feito ocorrido, aquele homem solta a queixada de jumento e ainda diz uma piadinha. Com um montão, um montão. Com 2 montões, 2 montões. Vai ler se ele não solta uma piadinha ainda. Sansão, Gideão, Deus olha para ele e diz assim: homem corajoso, ele. Homem corajoso. Aqui não. No meio. Davi.
gatinha pela janela. Não foi, aqui eu termino, o ministério de Elias que foi para a caverna, não. Quem entrou na caverna foi Elias. Mandou fogo descer do céu, depois entra numa baita deprê por causa de uma mulher. Aí teve um irmão que chegou para mim e disse assim: ah, mas é porque era mulher. Era daquelas que balançava a cabeça assim. Você preste atenção. Graças a Deus eu não me casei com a mulher que balança a cabeça. Gustavo! Graças a Deus, Deus me deu uma mulher nova. E amo Jesus. Ora, irmão. Ora, viu, irmão? Quantos dizem amém? Amém. Até paz em casa. Um pouquinho de paz. Abre aí de novo, rapidinho, rapidinho. Já tomei demais meu tempo. Lucas, capítulo número 10. Aleluia. Se você for parar para prestar atenção, o primeiro versículo diz: e depois disso. A expressão e depois disso me remete ao capítulo anterior, onde no versículo 57 diz: aconteceu que indo eles pelo caminho lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você tem onde se esconder. A raposa tem onde se esconder. As aves do céu tem onde se esconder. Você, olha o dedinho. Diga para o irmão, olha o dedinho. Não tem onde reclinar a cabeça. É um convite muito estranho. Vamos ficar em pé? Um disse assim: ah, Senhor, eu cumpro toda a lei.